Bom, eu acho que já deu o horário aí, me auxilia isso, já são 8, 8h04. 8 e 4. Então vou começar aqui, 4 minutos de atraso, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou quase fóbico, né, com atraso. Mas olha, o que que a gente está falando com a igreja do Apurá e hoje com você? A gente está tratando sobre a necessidade da gente aprender a ter um relacionamento saudável, sabe? Um convívio saudável. Às vezes a gente está ali congregando, participando da mesma igreja, às vezes na mesma casa, né? E a gente se esbarra, briga, e a impressão que dá será que a pessoa já tem um contato com Jesus Cristo? Será que ele está andando direitinho igual ele ouve falar nos sermões? Então, a gente, preocupado com isso, nós estamos trabalhando com a igreja a ideia da reciprocidade do bem. Reciprocidade é o seguinte, né? É responder ao outro, e isso é muito comum em nós, responder ao outro em consonância ao que o outro nos fala, ou em consonância ao que o outro nos propõe. Alguma coisa do tipo, você é bonito, a recíproca é verdadeira, você é legal, a recíproca é verdadeira, ou seja, você também é. A ideia nossa, então, é desenvolver na comunidade de fé lá do Apurá e também te convidar para desenvolver no seu relacionamento, na sua vida, uma reciprocidade do bem. É lógico que essa atitude do responder à mesma altura, ela é muito comum para o bem e para o mal. É mais para o mal do que para o bem, né? Normalmente é bateu, levou, falou de mim, eu falo dele também. A gente está vendo isso na política. Que coisa horrível que a nossa política está enfrentando. Mas, bom, o assunto meu não é sobre isso, né? Mas caminhando aí um pouquinho, então, a reciprocidade do bem. Palavra muito comum para mostrar isso na Bíblia é uns para com os outros. Então você vai encontrar isso muito no Novo Testamento nas cartas de Paulo. Paulo ele usa muito essa expressão, por exemplo, Romanos 12:10, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros. Aí ele vai repetir, né, essa mesma expressão, uns aos outros, lá em Tessalonicenses. Ele diz: exortando-vos, pois, uns aos outros. E o que eu gosto muito, já não é nem de Paulo, é de Tiago, quando ele diz assim: confessando, pois, os vossos pecados uns para os outros. Então a gente percebe nas Sagradas Escrituras muito essa expressão uns aos outros, que na língua grega vai aparecer cerca de 100 vezes, é alelon. E essa palavra, né, essa expressão alelon no Novo Testamento, ela tem essa ideia da ação recíproca, ela tem essa ideia da uma mutualidade, ela tem essa ideia da sintonia, né? Então, a ideia nossa é que os nossos grupos que a gente tem durante a semana e reunidos em diversas partes aqui da nossa região do Pedreira, esses grupos desenvolvam uma reciprocidade saudável, legal. E eu comentava com eles que se nós não enchemos o nosso coração e oferecemos o outro o melhor de nós, e em resposta a isso oferecermos o melhor para o outro, a gente vai oferecer o pior. Ao invés de amar uns aos outros, ao invés de honrar uns aos outros, nós vamos julgar uns aos outros. Nós vamos privar uns aos outros. Nós vamos morder uns aos outros. Então, assim, é tudo de ruim. Bom, isso aí foi o que a gente trabalhou semana passada. Está trabalhando com o pessoal do Apurá já tem um tempo. O que eu queria hoje trabalhar com você é uma nova reciprocidade do bem que hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 5. Lá nós lemos Paulo dizendo assim, também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu estou tirando aqui um pouquinho porque está
na projeção aqui eu não estava conseguindo ler. Então, a ideia nossa aí é, de fato, da gente conseguir ter essa dinâmica. Aí você que gosta de ler Bíblia diz, mas pastor, isso não é uma conclamação, é uma constatação, e é verdade, né? Se você está certíssimo, ele está constatando que nós somos membros uns dos outros. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas entenda o seguinte: primeiro que essa constatação, e que eu vou trabalhar como conclamação, é porque há uma beleza na unidade, há uma bênção na unidade, há força na unidade. O escritor Salomão, ele disse, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Ele também vai dizer que é vantajoso a união, porque se um cair, o outro levanta. Se um se levantar contra você, dois resistem ao inimigo. Olha que interessante. Então, há uma força de resistência, há uma força de recompensa na parceria, na multiplicidade, no ser mais de um. Então, é importante você prestar atenção no sermos membros uns dos outros, que está te chamando para a coletividade. Já já a gente ainda acrescenta mais ideias a isso. Mas a oração de Jesus, por exemplo, aquela oração que a gente chama de oração sacerdotal, ele faz também com essa mesma temática, reconhecendo a importância, a relevância e o quanto isso é forte na união. Ele diz assim, lá na oração sacerdotal, capítulo 17, a partir do versículo 20 de João, ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele continua fazendo sua oração, mas você percebe o quanto para Jesus essa questão do não solidão, do estar inserido, do membros um dos outros, é muito forte, está presente nele, está na caminhada de Jesus. Por exemplo, Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele chama amigos pescadores para estar com eles, e os mesmos são chamados de discípulos. Essa turma de discípulos vai aumentando, e ele tem dentre os discípulos o que ele vai enviar depois, que ele chama de apóstolos. E é interessante que essa turma vai crescendo, e ele vai dizer para os seus mais à frente que essa seria a igreja dele. Ele diz que edificaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então essa questão da união, essa questão do estar junto, do se associar, do, como diz Paulo, ser membro uns dos outros, é muito importante. É muito importante. Não desenvolva a sua vida cristã isolado. Agora a gente está tendo que desenvolver o nosso cristianismo em casa, né? Nossa fé devocional em casa, mas é importante a gente congregar, não esquece não, passou essa onda, vamos estar juntos, e vamos estar juntos na dinâmica que a gente vai trazer agora para você, que é interessante você observar que esse sendo membros uns dos outros é ainda melhor expresso, é ainda melhor visto quando você pega Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios, isso fica muito evidente. Paulo escrevendo isso aos Efésios, isso fica muito evidente. E aos Colossenses. Deixa eu ler o texto de Colossenses aqui para você, só para você ver o quanto essa ideia de membros um dos outros sendo visto na igreja como corpo é muito forte. Ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do corpo que é a igreja, em favor do seu corpo que é a igreja. Então Paulo está chamando aqui a igreja de corpo de Cristo.
corpo de Cristo. Olha que interessante. Então presta atenção. O Senhor não nos chamou para vivermos isolados. E o Senhor disse que nós, em conjunto, eu com você, você comigo, nós conosco aí, né, com toda a turma aí, essa dinâmica vai formar o que a Bíblia chama de igreja, a igreja de Cristo. E nessa dinâmica de como igreja de Cristo, Paulo diz que essa igreja poderia ser comparada ao corpo. E ele vai trazer isso de forma esplendorosa na primeira carta dele aos Coríntios. E o que é legal é que Paulo, quando fala da igreja como corpo, ele parece que está usando uma linguagem quase que infantil com a igreja em Coríntios. O que faz muito sentido, né? Porque eles eram bem imaturos e tinham muita dificuldade de entender. Então, Paulo vai discorrer com eles de uma forma muito, muito interessante, muito quase que contando uma história para a criança, essa concepção da igreja como corpo. Vou ler para você, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 14. Acompanhe aí. Se eu estiver indo muito rápido, dá um toque aí que a Suzane e a Marília me falam, tá? Beleza? Vou caminhar aqui então um pouquinho mais. Diz o apóstolo Paulo, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Olha que coisa bonita, né? Deus trabalhando aí e colocando cada um no corpo como lhe aprouve, diz as Sagradas Escrituras. Ainda Paulo vai dizer, né? Mas os nossos membros, lá no versículo 24, mas os nossos membros não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, essa é a dinâmica da igreja que é comparada com o corpo. E as lições que a gente tem aqui para nós? E eu queria pontuar 3 lições bem objetivamente, e depois a gente conclui essa nossa live, né? Tá. E tem o pedido de oração que a senhora está me lembrando. Então, a primeira lição que a gente tem nessa percepção da igreja como corpo. Primeiro é a de dependência. Dependência. A gente tem que pensar no seguinte. Imagine que você está com fome. E aí os seus olhos olham para a mesa e contemplam ali um belíssimo bolo de banana. O que isso vai redundar para você se você não tiver toda uma dinâmica do se levantar, caminhar e pegar aquele bolo e ingerir? Só ver não resolve. Então, há uma dependência. O corpo ele funciona assim. O olho vê, nariz percebe, né, de forma olfativa se está bom, se não está estragado. Aí você vai, pega e você ingere. Então você tem uma dependência. E na igreja também é assim. Existe uma dependência. Nós temos dependência. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana. Eu dependo dos presbíteros. Eu dependo dos diáconos, eu dependo dos membros, e eu acredito que os membros também poderiam dizer a mesma coisa. Eu dependo do pastor, eu dependo dos diáconos. Assim caminha o corpo de Cristo. Na sua comunidade de fé, onde você congrega, existe uma dependência, existem ali no corpo de Cristo representado na sua comunidade de fé, na minha comunidade de fé, essa dinâmica de que todos, absolutamente todos, são úteis e nós precisamos de todos, sem exceção. Então, primeiro, dependência. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho.
E Deus não chamou para fazer tudo sozinho, tá bom? Então é corpo. Mas a segunda lição é da humildade. Nenhum membro do corpo de Cristo deve se sentir mais importante que qualquer outro. Então, às vezes, algumas pessoas se sentem muito importantes porque conseguiram um cargo na igreja, né? Conseguiram um cargo na comunidade. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou missionário. Ah, eu sou pastor. Aí eu fico imaginando que aquilo que deveria ser uma ferramenta de serviço se torna uma ferramenta de arrogância. E não pode ser assim, lembra? Nós somos dependentes. E em sendo dependentes, isso tem que gerar na gente humildade. Isso tem que gerar na gente essa capacidade de entender que aquilo que a gente foi chamado para exercer na igreja é para o serviço. É para o serviço. Isso nos faz humildes. Paulo escreve de forma bem clara isso aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Paulo vai dizer assim, olha: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmos além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a gente tem que caminhar na nossa comunidade de fé com humildade, com essa capacidade de saber que nós dependemos do outro. E que quando temos algum ofício, temos para servir. Havia uma disputa entre os discípulos de Jesus de quem era o mais importante. E aquilo entristeceu muito Jesus, porque Jesus ele já havia dito para eles que maior é quem serve. A gente tem que servir. Seu ofício, seu chamado é para serviço. E isso tem que gerar em nós humildade. Nós somos garçons de Deus. Tá bom? Então, no corpo de Cristo, primeiro, a dependência. Segundo, a humildade. E terceiro, a unidade. Eu gosto muito dessa ideia, né? Cada cristão deve trabalhar duramente para criar unidade no corpo. A gente tem que trabalhar mesmo para que todos sejam acionados no corpo de Cristo. Todos sejam usados no bom sentido no corpo de Cristo. A gente precisa muito disso, sabe? Essa capacidade de entender que todos os membros da comunidade de fé, todos os membros do corpo de Cristo, todos eles são úteis, são extremamente importantes. Deus tem, através daquela membro, algo muito importante para realizar naquela comunidade. Isso me faz lembrar de uma história corrente na minha época de início de ministério. Lá no interior de Minas, o pessoal de Minas vai gostar dessas histórias, né? E lá no interior de Minas, eles diziam que tinha uma senhora que sempre perguntava, ela congregava na roça e ela sempre perguntava, olha, mas qual a minha utilidade, pastor? Eu não sei cantar. Eu sou desafinada, eu não sei pregar, eu não sei lecionar, leio malemar. Qual a minha utilidade? Essa irmãzinha que vivia fazendo essa pergunta, alguém poderia dizer, ela queria aplauso, né? Mas era uma questão que lhe agoniava o coração. E ela sempre que ia na igreja, ela levava um jarro cheio de água, né? Aquelas botijas que os mineiros conhecem bem, cheio de água, e depois conversava com um, conversava com outro. Uma oportunidade ela faltou, e o sol estava assim, causticante. E aquela temperatura muito quente, sol causticante, e aí o pessoal logo lembrou da água. Vamos tomar uma aguinha, mas a irmã não foi. E naquele dia ninguém bebeu água. E eles ficaram pensando, poxa vida, como aquela irmã faz falta, e muita falta. Olha que coisa que parece ser pequena, mas é extremamente relevante. Você tem uma função. Não adianta a gente tentar construir a comunidade de fé focando em um só. Então é interessante, o Paulo diz assim, porque não sou olho, não sou do corpo. Né? Porque não sou ouvido, não sou do corpo. Porque não sou olfato, não sou do corpo. E quando Paulo destaca isso, eu fico pensando, por exemplo, eu tenho quase 70 quilos. Não é isso, amor? 70 quilos, mais ou menos. Então eu tenho quase 70 quilos. E aí imagine um olho com 70 quilos. Né? Podia ser até claro, com cílios bonitos, não ia ter valor nenhum, ia ser uma anomalia. Imagine uma orelha, né? Ainda que não fosse tabano, mas um orelhão.
não ia ter valor nenhum e não ia ser estético. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a gente não deve ressaltar elementos do corpo que para nós parecem de extrema relevância. Somos todos iguais, somos todos importantes no corpo de Cristo. E devemos rogar ao Senhor para termos essa percepção e caminharmos em humildade, fazendo uso, né, no bom sentido, como eu já disse, dessa unidade do corpo. Todos são importantes. Todos, absolutamente todos, são importantes. Então, presta atenção, estou caminhando aqui para concluir a nossa fala de hoje. A gente tem, como diz Paulo aos Efésios, que nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade no espírito, né? Então, a gente tem que lutar. Aí eu volto na afirmação lá no início, né? Sendo membros uns dos outros. Então, você poderia dizer, o aleluia é uma exortação? Às vezes sim, às vezes é uma constatação. Mas por que o senhor está usando como uma exortação, uma conclamação, sendo que é uma constatação? Porque, infelizmente, a gente, quando vai conversar com membros de igreja, a gente percebe que eles têm uma crise. E você percebe isso quando eles se referem à igreja. Normalmente é na segunda ou na terceira pessoa que eles se referem à igreja. Eles falam da igreja ou eles falam com a igreja, mas eles não falam como sendo igreja. Então você vai ouvir, por exemplo, pessoas dizendo assim: a igreja está fria, pastor. A igreja não está fazendo nada, pastor. A igreja, ela não tem amor, pastor. Então ele fala da igreja, mas ele não fala como sendo igreja. O certo seria falar assim: estamos frios, pastor. Se envolver ele é a igreja. Estamos na inatividade, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos carentes de amor, pastor. Então, é interessante. Aí ele se incluiu. Eu não preciso de dizer para minha mãe: olha, você é corpo. Ela não está com crise de pertencimento. Ela sabe ser corpo. Eu não preciso de dizer isso para o meu cotovelo: você é corpo. Ele não tem crise. Mas, infelizmente, quando a gente pensa no corpo de Cristo, eu, você e igreja, aí parece que existe uma crise. Eu não sei o que acontece. Aliás, no meu corpo eu sei, isso já aconteceu, de eu dormir sobre o braço. Aí quando eu durmo sobre o braço, a mão fica estranha. Aí eu acordo de manhã fazendo assim, balançando com um braço, o outro braço, para ver se a mão desperta. Então assim, eu estou achando que a igreja está sofrendo disso em relação a alguns. Você está tendo que chacoalhar: ô, tu é corpo! Não fala do corpo na segunda ou terceira pessoa, fala na primeira pessoa: você é corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Então a intenção minha é conclamar você para sermos membros uns dos outros. E em sendo membros uns dos outros, um servindo ao outro, um cuidando do outro, um zelando do outro, um com humildade, para que possa perceber que ele é servo de fato do outro. Então essa é a dinâmica, essa é a conclamação. Eu creio de todo o meu coração que se nos nossos pequenos grupos nós vivemos a dinâmica do corpo, a nossa comunidade de fé, Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá, vai cada vez ser mais saudável. Você que me ouve da mesma forma, sua comunidade de fé vai ser mais saudável, muito mais saudável. Sem sombra de dúvidas, porque você resgatou a identidade que Deus tem para a sua comunidade de fé. Mas eu não sou cristão, eu não faço parte de nenhuma igreja. Então eu queria dizer para você que quando Jesus voltar, ele vem para chamar a sua igreja. Conquanto a salvação seja algo pessoal, a ida para o céu é comunitária. Ele vai resgatar a sua igreja. Então você é desafiado aí agora por mim, né, a convidar Jesus para fazer uma transformação na sua vida, para te inserir no corpo dele, que é a igreja. E caminhando para concluir também, queria dizer para vocês, no geral, que eu não sei qual o membro que eu sou no corpo. Eu não sei se eu sou o pé, eu não sei se eu sou o dedo, eu não sei.
Eu não sei se eu sou o nariz, eu não sei. Eu não sei o que você é, eu não sei o que a sua é, eu não faço nem ideia. Mas uma coisa eu sei, nós não somos o cabeça é Cristo. A igreja é o corpo, Jesus o cabeça, e ele vai dizer quem você é no corpo. E que Deus te abençoe em sendo no corpo o que você tem que ser, sua vida vai ter definição de quem você é, por que você veio ao mundo e para onde você vai. Resolve-se as crises humanas quando você encontra com Jesus, o cabeça do corpo, em quem todo o corpo bem ajustado, cada dia mais, se parece com ele. Que possa ser assim na sua vida. Obrigado você que esteve comigo aí durante esse vídeo, né? E que Deus possa te abençoar muito e poderosamente, tá bom? Então eu vou estar orando. Suzane anotou aqui os pedidos de oração. Antes de orar, eu queria saber da Marília se tem alguma coisa para comunicar. Os pedidos de orações, posso falar? A sua anotou aqui os pedidos de oração. Tem mais algum aí? Vou repetir. A Janine, ela pede oração por todos e pela empresa dela, né? Luciana gostaria de pedir oração por todos também, e os empregos e pela crise mundial. Então, tá anotado aqui. Aí a sua anotou que a Denise pede oração, né, por todos os que dependem de emprego, também é uma mesma temática, que perderam o emprego, né? Que perderam o emprego. Maria Fátima pela nossa nação. Isso, a sua, né? Pela campanha Oração e Ação. A Denise, então, a Su falou assim que pede uma campanha de oração e ação, né? Não, pela campanha. Pela campanha de oração e ação. Obrigado, Su. Sua letra Pedro tá direitinho. Mendes, proteção ao Pedro Henrique, que é ser filho enfermeiro. Então tá orando pelo filho do Pedro, né? Também tem o pedido da Marília aqui, que é pela família, E né? Maria agradecer a Deus por tudo e esse pedido que tem. Isso. Marília, a família lá em Mantena, por nós, e a Su citou aí o último pedido, por toda a igreja da Luz Maria e pela família dela. Então a gente vai estar orando, Tem mais um. tá? Tem mais pedido aí, tem pedido do Borges, né? Pelos policiais, bombeiros, enfermeiros e médicos. Isso, né, Su? Então tá. Vamos estar orando então? Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. A gente pode clamar a Deus agora, fiado não na nossa justiça, mas no sangue poderoso de Cristo Jesus, e também orando porque Ele mesmo nos diz para fazê-lo em nome Mais um dele. pedido. Tá? A Lilian, a Anacleto, está pedindo oração pela família que está em Minas e pelo presbítero Salustriano, que está em recuperação. Então tá, E a vamos saúde. estar orando. O Enzo pede oração pelos enfermos. A Tassi também tá isso? Vinícius. Então tá pedindo oração. Pelo Vinícius e pela família. Legal. Então vamos estar orando. A minha amiga lá do Nordeste, Franciele, é membro de uma igreja, ela é missionária lá da igreja, ela pede oração pela família dela, Franciele Rabelo, né? Missionária mesmo da igreja, não é isso? Então vamos estar orando. Vou orar nesse instante, depois os demais pedidos que forem chegando, a gente vai estar orando em uma nova oportunidade com vocês e aqui depois da nossa live. Então vamos nos colocar em oração. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti todas as súplicas agora encomendadas pelos irmãos. Eu creio que cada irmão que fez o seu pedido, de uma certa forma, já estava orando. Então, quando a Janine fez seu pedido, quando a Lucialva, a Luciana, a Denise, o Pedro Medeiros, a Maria de Fátima, a Marília, a Luz Maria, ó Deus, quando o Enzo, quando a Lilian, ó Deus, quando a França, todo esse pessoal foi fazendo seus pedidos ali, registrando. Eu creio que já subia diante do teu trono a preocupação deles, o clamor deles. Eu já chamava o Senhor os olhos para essas súplicas, e agora eu quero me juntar a eles para pedir a Deus pela vida dos enfermos. Tanta gente, ó Deus, sofrendo com essa situação
causada por esse vírus e por tantos outros e por tantas complicações. Pai, nós sabemos que o Senhor se preocupa com a nossa saúde integral, então nós colocamos diante do Senhor o corpo dessas pessoas, a saúde dessas pessoas, a força, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a força delas, que o Senhor venha restaurar a saúde delas. Quando o teu filho veio ao mundo, Deus querido, ele curou muitas pessoas e nós sabemos que ele não mudou. Ontem, hoje, para sempre, ele será o mesmo e ele pode exercer cura, ele pode exercer restauração, ele pode repreender todas essas enfermidades. É por isso, Pai, que juntamente com esses irmãos eu coloco os pedidos dos enfermos, cada um desses enfermos diante de ti, cada um desses que estão padecendo, estão internados, estão aguardando, ó Deus, espaço em enfermarias, em UTIs, que o Senhor tome conta de cada um deles, restaure as forças de cada um deles, repreenda a enfermidade em cada um deles. Em especial, coloca a Itália diante do teu altar. Pai, tem misericórdia daquela população sofrida e que não tem tido momento de consolo, porque é um choro atrás de outro e a noite deles tem durado demais. Visita aquela nação, tem misericórdia e liberta aquela nação, ó Deus, desse caos que eles estão enfrentando. Mas também te peço que na oportunidade eles possam estar refletindo sobre a vida, eles possam estar preparados para o encontro com o Senhor. Deus, eu coloco diante do teu altar a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos policiais, dos bombeiros, todas essas pessoas que de alguma forma estão envolvidas no cuidado, ó Deus, com a população carente, necessitada, em situação de risco. Abençoe, proteja, cuide, ó Deus, de cada um desses profissionais, para que, ó Deus, eles possam continuar com saúde a exercer a função deles. Eu coloco diante do teu altar, ó Deus, as famílias que levantaram que encaminharam seus pedidos de oração. Ó Pai, visita cada uma dessas famílias, esse tempo possa ser um tempo de união para essas famílias, esse tempo possa ser um tempo, ó Deus, em que maridos possam melhorar o convívio no lar, ó Deus, em que pais possam melhorar o convívio com os filhos, que os filhos possam aprender, ó Deus, nesse tempo a se deleitarem na presença dos pais. Ó Pai, conquanto seja um momento de tanta dificuldade, é um momento também oportuno para a família se reunir, para a família ser curada, para a família, ó Deus, receber uma transformação do Senhor. Visita cada família, usa dessa oportunidade para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, o coração do marido à esposa e aos filhos, o coração, ó Deus, da esposa ao marido e à família. Em nome de Jesus, toma conta de cada família. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja abençoando, ó Deus, direcionadamente cada nome aqui citado antes desse momento de oração, e que a graça do Senhor Jesus acampe a todos esses que suplicaram e por quem tais eles suplicaram. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide, ó Deus, dê paz, dê vitória e dê certeza a cada um que pediu que o Senhor vai fazer tudo que aprover a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a abençoar a nossa vida no final desse dia e que ela possa estar descansada na tua portentosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Forte abraço em todos vocês. E a Júlia Medeiros apareceu aí, a Ana também lá da África, vai estar acompanhando depois, 5 horas de diferença, mas ela vai estar acompanhando. Um abração em todos vocês que participaram. O Miro, mandando os coraçõezinhos dele aí. Deus abençoe, fortaleça, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. E sexta-feira da semana que vem a gente continua nas nossas exortações, reciprocidade do bem. Hoje sendo membros uns dos outros. Semana que vem tem mais. Forte abraço. Deus te abençoe e fique com Deus.